Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 2 de setembro. Quarta-feira, né? Vamos dar início aí à nossa unidade 3, falando sobre energia elétrica e cargas em movimento, né? Isso daí tá na página 316, pessoal. Falando aí em energia elétrica, pessoal, nós vamos ver aí os materiais que são condutores de energia, né? Nós sabemos que nós temos materiais que são bons condutores de energia e material que são péssimos condutores, não são condutores, e outros que têm uma condutividade média, tá? E aí, nessa primeira parte aí, ele tá falando sobre essas propriedades, né? Que são propriedades específicas da matéria. A condutividade elétrica é uma propriedade específica da matéria. Vocês ainda vão ver, né? Nós ainda vamos ver todas as propriedades específicas da matéria, mas a condutividade elétrica é uma delas, tá? Então, nós temos aí materiais que conduzem muito bem a eletricidade e materiais que são isolantes, né? Que isolam essa corrente elétrica. A gente pode perceber isso, pessoal, um material bem comum, né? Que é um ótimo condutor de energia elétrica, é o cobre, tá? Todos os metais, em geral, eles são bons condutores de energia, né? Mas o cobre, ele é um excelente condutor. Tanto que é o cobre que é usado nos fios, né? Que levam a energia até as nossas casas, tá? Conduzem essa energia até as nossas casas. E um exemplo de que eu vou te dizer, de um material que não carrega, que não faz a transmissão de energia elétrica, não conduz, né, a energia, ele vai funcionar como não condutor, como deixa eu lembrar aqui o nome, pessoal. Eu esqueci o nome agora, mas eles são usados em IPI, né? Das pessoas que trabalham com energia, né? IPI são o quê? Esses equipamentos, né? Que eles usam. Eles são todos de borracha, né? Então, a borracha, ela é um mau condutor de energia, tá? Então, nós temos materiais que são condutores de energia e materiais que são péssimos condutores de energia. Então, um exemplo aí, um bom condutor é o cobre e um condutor ruim, a borracha. Por isso que todo e qualquer equipamento desse pessoal que trabalha na concessionária de energia, eles usam todos os equipamentos de borracha, porque a borracha impede, né, que a eletricidade chegue até eles, tá? Mas vamos ver o que tá dizendo aí. Energia elétrica, cargas em movimento, olha lá. A capacidade de transportar corrente elétrica expressa uma das propriedades específicas dos materiais, a condutividade elétrica. Essa propriedade depende da existência de cargas elétricas livres que os materiais contêm, ou seja, quanto mais elétrons livres, maior a condutividade elétrica daquele material. Quanto maior a quantidade de cargas livres, maior a sua condutividade elétrica. Quanto menor a quantidade de cargas livres, menor a sua condutividade elétrica. Então, quando ele diz aí, maior condutividade elétrica, né? Maior cargas livres. Essas cargas livres são o quê? Elétrons, né? Então, quanto maior a quantidade de elétrons livres, mais carregado eletricamente está aquele corpo. Quanto menor, menos carregado vai estar. Condutores de eletricidade: maus, bons e semicondutores. Então, nós temos 3 tipos de condutores: os bons condutores, os maus condutores e os semicondutores.
Esses semicondutores, pessoal, eles podem conduzir eletricidade, em determinado momento ele conduz eletricidade, em outros ele não conduz, tá? Um exemplo disso, a água. A água, se ela não conduz eletricidade, mas se ela tiver sal, ela vai conduzir, ou seja, a água do mar conduz, né? Se você colocar sal num copo com água, essa água salgada, ela vai conduzir eletricidade, somente a água pura não. Então, são os semicondutores. Então, vamos lá. Em nosso cotidiano, é fácil saber se um metal é bom ou mau condutor de eletricidade. Vamos pensar nos fios elétricos, esses fios de rede que nós temos, né? Eles são de cobre, portanto, sabemos que essa substância é boa condutora de eletricidade. Agora, analisemos a vestimenta dos funcionários das empresas de eletricidade. Botas e luvas de borracha. Botas e luvas de borracha. Como esses equipamentos são de proteção individual, ou seja, para que os funcionários não tomem choque, concluímos que a borracha é um mau condutor de eletricidade. É o que eu estava tentando explicar para vocês e me enrolei um pouquinho, né? Que o cobre é um bom condutor e o EPI, né, que são os equipamentos que os funcionários da rede elétrica usam, é mau condutor, porque é tudo em borracha. Se considerarmos a estrutura atômica, né, que é o modelo atômico clássico, um material condutor de eletricidade terá elétrons livres para se movimentar, como os metais. Esses átomos metais apresentam eletrosfera muito grandes e comparadas a outros tipos de átomos. Dessa forma, alguns elétrons estarão muito distante do seu núcleo atômico, fazendo com que haja menor atração dos prótons com esses elétrons. Assim, os átomos metálicos perdem elétrons com mais facilidade do que os não metálicos. Portanto, o que confere ao material a condutividade elétrica são os elétrons livres. Então, veja bem, pessoal. Eu tenho toda e qualquer matéria, né? Ele é constituída por átomo. Todos os átomos têm um núcleo. Nesse núcleo eu vou ter as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas neutras, que são aquelas partículas que não são nem positiva nem negativa. O nome já diz, nêutrons, tá? Girando em torno desse núcleo, eu tenho uma região chamada eletrosfera, e dentro dessa eletrosfera fica girando os elétrons. Esses elétrons estão livres, eles vão transmitir energia, tá? E aí o que acontece? O material que ele conduz a eletricidade, ele tem uma grande quantidade de elétrons livres, e esses elétrons, eles estão distantes uns dos outros, eles estão afastados do núcleo, né? Bem afastados do núcleo e distante uns dos outros. Isso permite o quê? Que haja uma movimentação desses elétrons dentro da órbita. Então, eu tenho a primeira órbita, a segunda, eu tenho 7 órbitas, vamos supor. O elétron, ele pode se movimentar ao mesmo tempo que ele está lá na órbita 5, ele passa a estar lá na órbita 2, tá? Mas a tendência desses elétrons livres é se afastar do núcleo, né? E nós sabemos que as órbitas, ela vem do núcleo para fora, são 7 órbitas, que são as 7 camadas da tabela periódica, que nós vamos ver mais à frente isso, tá? Mas o que importa agora pra gente? Que vocês entendam que esses materiais que conduzem a eletricidade, eles possuem muitos elétrons, esses elétrons estão afastados do núcleo e esses elétrons têm a possibilidade de se movimentar. Quanto mais esses elétrons, que são cargas negativas, se movimentarem dentro dessa eletrosfera, mais
eletricidade ele vai poder conduzir. E aí, nós temos os metais. Todos os metais são bons condutores, tá? Uns conduzem com mais facilidade a corrente elétrica e outros não, mas todos são condutores. O cobre é um excelente condutor. E os átomos dos elementos que não possuem esses elétrons livres ou não tem essa movimentação de elétrons, não tem esses elétrons livres, eles não vão conseguir conduzir a eletricidade, que é o caso da borracha. A borracha, ela não conduz a eletricidade. Então com isso tudo, a gente pode dizer que o material que tem condutividade elétrica são aqueles que possuem elétrons livres, tá? Então, a condutividade elétrica depende dos elétrons livres que cada material possui, tá? Na página 317, tem ali uma experiência, né, com condutores elétricos, para ver o que são mal condutores e bons condutores, né? Mas infelizmente nós não temos como fazer essa experiência, então vamos deixar ela para lá. Nós até tem no laboratório da escola alguns circuitos elétricos, tá? Prontos já, só para vocês olharem para ver. Eu fiz já com outras turmas e deixei lá no laboratório para ser usado com as turmas seguintes, né? Então tem lá prontinho, mas quem sabe voltamos no quarto bimestre, aí vai dar para mostrar isso para vocês, tá bom? Então vamos continuar. Lembrando, pessoal, que essa parte aqui da energia elétrica é um assunto que vocês vão ver lá no ensino médio, na física, tá? No 9º ano vocês também vão ver mais um pouquinho sobre isso, na matéria de física, tá? Então vamos ver aí os condutores, isolantes e semicondutores. Tá na página 318, pessoal. Então nós temos. Você aprendeu que a condutibilidade elétrica é uma propriedade específica da matéria, determinada pela presença de elétrons livres ou não. A estrutura atômica, portanto, é o que determinará se o modelo é condutor ou isolante. Então, pessoal, a estrutura atômica que ele diz aí é quantos elétrons aquele átomo possui, né? Vamos supor, ferro. Ferro é um metal. Então, ele conduz uma corrente elétrica, tá? Quando ele diz aí a estrutura atômica, ele quer saber, o átomo de ferro, ele possui quantos elétrons? Quantos prótons, né? Isso daí é a estrutura atômica, tá? Então, cada elemento tem sua estrutura atômica. Então, vamos ver aí, os condutores. Ele diz lá, os metais condutores de eletricidade têm cargas elétricas livres. Ocorrem principalmente com os metais e podem ser elétrons livres, como visto anteriormente. Como os metais isolantes não apresentam elétrons livres, não conduzirão eletricidade. As soluções aquosas, eu já falei para vocês, sempre que você ouvir falar em solução aquosa, é solução de água e sal, né? Então, as soluções aquosas salinas, solução aquosa é toda solução que possui água, e solução aquosa salina que possui água e sal, ou seja, quando tem alguns sais dissolvidos na água. Também são consideradas boas condutoras. Nesse caso, não haverá elétrons livres, e sim cargas positivas e cargas negativas liberadas pelos sais quando se dissolvem na água.
A água do mar é uma excelente condutora de eletricidade, assim como o corpo humano, que tem cerca de 70% de água e em sua composição apresenta sais minerais dissolvidos. Realmente, né, pessoal? O corpo humano é bom condutor, né? É o que eu expliquei para vocês na aula passada, quando às vezes você bate alguma coisa assim e você leva um choquinho, né? Isso daí prova também que o corpo humano é um bom condutor de eletricidade, porque ele possui uma grande quantidade de água e uma grande quantidade de sais minerais. Então, é condutor. Quando alguns compostos se dissolvem, ou seja, se misturam, né, em água, ocorre um fenômeno chamado de dissociação iônica. Então, os íons, quando diz dissociação, pessoal, é o que? Separação. Eles se dissociam, eles se separam. Iônica. Iônica vem do quê? Íons. O que são íons? São as partículas positivas e negativas, tá? Já vamos chegar lá. O cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha, por exemplo, é formado por um conjunto de átomos positivos, que é o sódio, e um conjunto de átomos negativos, o cloreto. Esses átomos são chamados de íons. Quando um íon é positivo, será chamado de cátion. Quando um íon é negativo, ele será chamado de ânion. Então, veja bem, pessoal. Todos os elementos, né, eles possuem cargas positivas e negativas. Então, isso são íons. Então, eles possuem íons, tá? Aí ele diz lá, ó, quando o íon é positivo, ou seja, quando ele é um próton, ele é chamado de cátion. E quando ele é negativo, um íon negativo, ele é chamado de ânion, tá? O processo de dissociação consiste na separação dos íons e ocorre em presença de água. Então, na presença de água, como eu disse para vocês, dissociação quer dizer separação, tá? Dissociou, separou, tá? Isso acontece na presença de água. Dessa forma, os íons cátions e ânions ficarão livres na solução aquosa, o que torna a solução condutora de eletricidade, tá? Então, isso é o que acontece com os condutores, né? Eles possuem esses elétrons livres, tá? Eles ficam livres em solução aquosa, né? Ou seja, em solução que tem a presença de água. Vamos ver o que acontece com os isolantes. O isolante acontece o contrário, tá? Simplesmente acontece o contrário. Olha lá, os materiais isolantes são formados por átomos que apresentam os elétrons mais próximos ao núcleo atômico. Se ele está mais próximo, ele não tem grande capacidade de se movimentar, né? Esses elétrons não têm mobilidade, o que não permite a condução de eletricidade, ou seja, ele está tão próximo ali do núcleo que ele não tem espaço para se movimentar. Então, aí ele não vai conduzir. Há materiais que não apresentam íons, como o açúcar e a borracha, e outros que contêm íons, mas que não estão livres, como o cloreto de sódio puro. Dessa forma, diferentemente do que vimos anteriormente, a água pura não terá cargas livres e será má condutora de eletricidade, assim como os sais puros e secos, também maus condutores de eletricidade. Vamos ver aí os semicondutores. Os materiais chamados de semicondutores apresentam características intermediárias entre os condutores e os isolantes. A condutibilidade elétrica desses materiais pode ser alterada dependendo das condições a que são submetidos, ou seja, um material semicondutor pode se comportar tanto como isolante quanto como condutor de eletricidade, tá? Então, aí, ele pode
Dependendo de onde ele está, com que ele for associado, ele pode apresentar condução elétrica ou não. Alguns desses materiais são largamente utilizados pela indústria de eletrônicos, entre eles o silício é o mais conhecido. Os semicondutores são sólidos capazes de mudar sua condição de isolantes para condutores com grande facilidade. Quando seus elétrons recebem certa quantidade de energia, tornam-se livres, dando ao material a capacidade de condução. O aquecimento de um material semicondutor pode fazer com que ele adquira uma condutividade semelhante à de um condutor, por exemplo, um metal, quando a condutibilidade é derivada de aquecimento, será denominada condutividade intrínseca. Pessoal, esses semicondutores aí, eu não sei se vocês lembram, eu comentei com vocês sobre o Vale do Silício. O Vale do Silício, ele é uma região nos Estados Unidos, acho que é na Califórnia, tá? O Vale do Silício é um local onde mais se possui silício, por isso é chamado Vale do Silício. É o local onde mais se tem silício, tá? Silício, ele é um elemento químico, tá? É um elemento químico natural, né? Ou seja, ele está lá na Terra, por isso esse Vale do Silício lá na Califórnia, eles retiram o silício dali. Esse é o local onde tem maior quantidade de silício do planeta, por isso chamado Vale de Silício. E é nesse local que estão, assim, as maiores indústrias de eletrônicos, tá? Tipo assim, indústrias famosas como Microsoft, essas indústrias que trabalham com tecnologia, elas têm, a matriz dessas indústrias é ali na Califórnia, por ali ser o Vale do Silício. Por quê? Tudo que nós temos de tecnologia, pessoal, tudo que vocês pensarem, tudo que vocês imaginarem que envolve tecnologia, tem a presença do silício. Sem o elemento químico silício, não existiria tecnologia, tá? Então, computadores, celular, tudo, pessoal, tudo que vocês imaginarem de tecnologia, existe a presença do silício, tá? O silício é um elemento muito importante. As grandes indústrias de tecnologia têm a sede no Vale do Silício, tá? Na página 319 tá falando aqui sobre esse Vale do Silício. Vamos ver aqui o que ele está falando, pessoal. Vale do Silício, um dos maiores polos industriais e tecnológicos do mundo, está localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e é chamado de Vale do Silício. Nessa região há uma grande concentração de empresas de tecnologia da informação, indústria eletrônica, computação e componentes eletrônicos. Como eu disse, pessoal, olha lá. Empresas de tecnologia da informação, indústria eletrônica, computação e componentes eletrônicos. O nome Vale do Silício foi utilizado em referência ao elemento químico silício, o símbolo dele é Si, material utilizado na fabricação dos componentes eletrônicos. Então, todos os componentes eletrônicos, pessoal, têm o silício. Tem até um mapazinho aí, né, da localização do Vale do Silício nos Estados Unidos, tá? Tem ali a localização certinha. Foi na década de 1950 que esse polo se desenvolveu. Naquela época, as indústrias localizadas nessa região foram responsáveis pelo fornecimento de todo o material necessário para a fabricação e construção dos aviões utilizados principalmente na Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria.
Atualmente, algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo têm sede nessa região. Então, tem lá Facebook, Google, Microsoft, todas essas empresas aí que envolvem tecnologia, a sede está nessa região, na Califórnia, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, tá, pessoal? Nós vamos começar a ver os circuitos elétricos. São esses circuitos elétricos que eu falei para vocês que eu tenho montado lá no laboratório. A gente tem, acho que tem 2 circuitos elétricos montados lá para poder explicar esses circuitos aí, tá? Quando a gente voltar, eu vou mostrar para vocês esses circuitos, como que eles funcionam. Mas por hoje, pessoal, é só isso daí, tá? Nós temos uma aula ainda hoje, né? Então daqui a pouquinho a gente continua falando aí sobre esses circuitos elétricos. Até já, pessoal.